Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e iniciando também o livro de Segunda Reis, aleluia, um livro, aleluia, onde fala que Israel foi conquistada pela Síria em 721 antes de Cristo e Judá foi conquistada pela Babilônia em 586 antes de Cristo. Esses acontecimentos foram considerados como um castigo ao povo pela desobediência das leis de Deus. Nós vamos, aleluia, ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tudo isso aqui no livro de Segundas Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não perde as leituras, continua firme no propósito, aleluia, de ler a palavra do Senhor, de crer, aleluia, de, aleluia, se conectar mais com o Senhor através da palavra dele, amém? E hoje nós vamos estar lendo, aleluia, os capítulos 1, 2 e 3 de Segunda Reis, amém? E Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 35. Iniciamos a nossa leitura. Elias e o rei Acasias, aleluia, capítulo 1 de Segunda Reis. Depois da morte do rei Acabe, o rei de Israel e o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu no terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebum, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbe, fosse encontrar-se com o mensageiro do rei Acasias. E ele perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar a Baal-zebum, o deus de Ecrom? Por acaso pensa que não há Deus em Israel? Diga ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar do seu ferimento, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. E ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltarmos e dissermos que o Senhor manda, aleluia, perguntar o seguinte: por que é que vocês estão mandando mensageiro para consultar Baal-zebum, o deus de Ecrom? Será que vocês pensam que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o rei que ele Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbe, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial encontrou sentado no alto de um monte e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. E Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, desceu o fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei manda que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e o seu soldado. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida e nem com a vida destes 50 homens. Os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse:
O Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou um mensageiro para consultar Baal-zebum, o Deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso, aleluia, seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas nas histórias do rei de Israel. Capítulo 2, aleluia, de 2 Reis. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho ele disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até a Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas, E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que moravam ali foram falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até a Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, aleluia, e 50 profetas os seguiam até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: digo o que você quer que me faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me servir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me ver, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiam, até que ele mudou de ideia e deixou que fosse.
Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando Elias, e disse: Eu não falei para vocês não irem? A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: Ponha um pouco de sal num prato novo e traga para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus disse é isto: Eu fiz estas águas ficar puras, e ela não provocará mais morte e nem aborto. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: O seu careca, fora, ó seu careca, fora daqui. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 dele. Daí Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Capítulo 3 de 2 Reis. Guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus o Senhor, porém não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do Deus de Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como rei, Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele. Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneirinhos. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: Ó rei de Moabe, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: Eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos, que caminho pegaremos para o ataque. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, e o rei de Edom, e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens e nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: Estamos perdidos. Ó, o Senhor Deus nos entregou. Aleluia. Aos três, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultamos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: O que é que eu tenho com isto? Vai falar com os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam. Jorão disse: Não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. E Eliseu disse: Juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor.
Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: O que o Senhor diz é isto: faça muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver a chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Aleluia. Ele também lhe dará vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades dele e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, tamparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício de manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais novos, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na frente, aleluia, brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: Aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme ia passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. Eles também tamparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quim-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espada, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que ia ficar no lugar dele como rei, e ofereceu em sacrifício ao Deus de Moabe. Nas muralhas da cidade, os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Aleluia. Lucas capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor, do versículo 1 ao versículo 35. Lucas 24, do 1 ao 35. Aleluia. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que havia preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabia o que pensar. De repente, apareceu diante dela 2 homens, vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado, precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Esta e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais.
Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava, discutia, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, aleluia, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavra. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse, a nossa esperança fosse que ele iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram um anjo e que este afirma que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde ia, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos, aleluia, com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de